Como o tema de hoje é santidade, né? Não é fácil viver em santidade. Na verdade, a palavra santidade, daqui a pouco a gente vai aprender mais um pouquinho, o oposto é aquilo que não tem pureza. Na verdade, pureza tem tudo a ver com santidade. E para isso eu chamei algumas amigas minhas aqui, que a gente vai, né, entre elas veio até um doguinho aqui, e a gente vai explicar, elas vão explicar para a gente se um pouquinho de impureza realmente não tem problema algum. Mãe, a senhora nem sabe. Tá todo mundo falando de um filme maravilhoso que eu preciso ir com a galera. Mãe, tá bombando, é top. Eu tenho que ir, por favor, deixa eu ir. Eu tenho que ir, não posso faltar, por favor, deixa eu ir, por favor, por favor. Letícia, mãe. tá. Só me fala uma coisa. Esse filme presta? Como assim presta? Como assim presta, Letícia? Esse filme tem alguma cena de sexo, tem algum palavrão, alguma impureza? Ah, tá. Mas melhor que muitos outros, né? Tem só um pouquinho de impureza, a senhora sabe. Sempre tem alguma coisa ali, aqui, né? Mas na hora que tiver, aí eu fecho meu olho, fica tudo certo, mãe. Ah, pois bem. Só tem um pouquinho de impureza, né, Letícia? Não faz mal. Só um pouquinho, mãe, besteira. Tá bom, então, pois bem. Você pode ir com seus amigos, tá bom? Mentira, sério? Pode, filha. De verdade, mãe? De verdade, vai. Vai se arrumar lá, vai. Tá bom, vou me arrumar rapidão. Tá bom, tá. Mas antes de você ir pro cinema, volta aqui comigo na cozinha que a gente vai comer um pouquinho, tá bom? Ai, tá bom, mãe. Já volto, beleza, Tá bom. beleza. Vai lá. Essa Letícia pensa que me engana, né? Então quer dizer que só um pouquinho de impureza não faz mal. Pois bem, então eu vou pegar só um pouquinho do cocô do caramelo e vou colocar aqui nessa sobremesa. Bora ver o que ela vai achar. Ah, não, mãe, não acredito. A senhora fez brownie. Fiz brownie, filha! Mãe, é brownie mesmo? Sim! Ah, minha sobremesa favorita, Sim, mãe. filha! Acabar agora, mãe, Ó, que delícia. senta aqui, filha, senta aqui, ó, todinho pra você, tá bom? Ó, mas calma, antes de você comer, preciso te avisar que a mamãe colocou só um pouquinho, filha, mas foi só um pouquinho do cocô do caramelo aqui dentro, tá bom? Como assim, mãe? A senhora tá louca? Ué, mas foi você mesma que disse, filha, que só um pouquinho de impureza não faz mal. Ó, qualquer coisa, você fecha o olho e come, tá bom? Não, mãe, mãe, vem cá, não, mãe. Nossa, só um pouquinho de impureza não tem problema, né? E a gente vai aprender aqui se realmente só um pouquinho de impureza não tem problema. Se você trouxe a sua Bíblia e a sua caderno de anotação, hoje vai ser uma noite um pouco diferente. A gente vai cantar, a gente vai aprender juntas. Esse é o momento de você pegar o seu caderninho de anotação, porque mulheres que anotam são mais inteligentes, aquelas que anotam fixam mais o conteúdo e principalmente prestam mais atenção. É hora de você desligar o seu celular. Meu conselho é que você não use a Bíblia no celular, porque a Bíblia... Eu penso assim, não sei, um dia talvez eu mude, mas por enquanto eu gosto de folhear a minha Bíblia. Quem me conhece sabe que a minha Bíblia é toda riscada, e como eu sou mulher, eu adoro rosa, ela é toda pintada de rosa e vermelho, depende da caneta que eu tenho na hora. E essa é a nossa Bíblia. E como a gente falou sobre o tema de hoje, né, santidade. Qual é o tema de hoje? Fala para a tua amiga aí do lado. Qual é o tema de hoje? Santidade. A Bíblia fala lá em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém... Oh, meu Deus, que mulheres maravilhosas, sabem a Bíblia de cor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, se a gente veio aqui falar de Jesus, falar de Deus, a gente vai falar de santidade. Porque santidade é uma das qualidades inegociáveis de Deus. Não tem como fugir de santidade. Apesar que eu sei que muitas vezes essa palavra ela tem sido muito mal interpretada. Mas a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Mas não tem como falar de Deus sem falar de santidade. E a gente vai falar de 3 aspectos da santidade de Deus. Mas, Fabi, tu está falando de santidade minha, santidade de Deus? De que santidade está falando? É tudo a mesma coisa, minha gente.
Daqui a pouco a gente vai aprender mais que a Bíblia fala que Deus nos ordena que devemos ser santos, porque Ele é santo. Sede santos como eu sou santo. Muito bem. Por isso que as qualidades, os aspectos da santidade de Deus são os aspectos da nossa santidade. E o primeiro aspecto da santidade de Deus é... Tudo ok, meu slide? A pureza revela a santidade de Deus. A pureza revela a santidade de Deus. Lá em Abacuque 1,13, a Bíblia fala assim: teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Cara, sabe o que Abacuque está falando aqui? Deus é tão puro, tão puro, tão puro, tão puro, que Ele não pode ver o mal. Você já tentou olhar para uma coisa e que você não consegue visualizar? Tipo assim, já tentou olhar meio-dia direto para o sol, assim, pá! Ou então quando tem aqueles eclipses, né? Você tenta olhar ali, mas tem aquele sol muito forte, você não consegue ver. Parece que fica tudo meio escuro, a sua visão fica meio turva. Eu tenho uma mente muito imaginativa quando estou lendo a Bíblia. Eu imagino Deus tentando olhar para a maldade e não conseguindo, por causa da sua pureza. Gente, isso é tão sério, isso é uma coisa tão importante, que a gente não pode negar isso, e precisamos entender que a nossa relação com a pureza tem que ser a mesma de Deus. Sabe por que eu falei isso? Sabe por que eu estou falando isso? Por que Deus não pode suportar? Porque Deus é puro. Deus é puro. Mas o que é pureza, Fabiana? O que é pureza? Vamos aprender, para a gente entender o que Deus é puro, a gente tem que aprender o que é pureza. Então vamos aprender lá com o dicionário. O que o dicionário fala? Pureza é condição, estado ou qualidade do que é puro, limpo, que não tem mistura, não tem impureza. Se eu pego uma substância limpa, sem mistura, eu digo que essa substância é pura, é limpa, sem impureza. Por exemplo, se eu pego aqui 2 copos de água e eu coloco só um farelinho assim do cocô do caramelo, ninguém percebe, não dá para ver. Outra pessoa que chega não vai perceber que tem ali, né? Porque tem certo tipo de impureza que não dá para ver olho nu. Quem é aqui da área de biológicas, que já viu algum microscópio, sabe que tem certas coisas, cloriformes fecais, por exemplo, o famoso cocô, né? Que tem lá naquela substância. Tem coisas que não dá para ver, só dá para ver através do microscópio. Mas a olho nu não dá para ver. Sabe o que isso me ensina? Que às vezes, eu e você, nós cristãos, não estamos podendo ver a impureza da nossa vida. Não estamos percebendo que no meio daquilo que deveria ser puro, tem um pouco de impureza. Mas sabe por que a gente não está conseguindo? Porque a gente está se acostumando com a impureza. Está se acostumando. Sabe, o pecado está virando nosso bichinho de estimação, nosso cachorrinho de estimação. Te leva para todo canto, dá comida, prende na coleira. E o nosso pecado de estimação está tão íntimo da gente que a gente não consegue mais ver a impureza. Impureza em quê, Fabiana? Impureza em quê? Nos olhos, nos ouvidos, naquilo que a gente fala. Deixa eu perguntar uma coisa de você. Aquilo que você curte no seu Instagram, o que você olha na internet, a roupa que você usa fora da igreja, aquela pessoa que você conversa no WhatsApp ou no seu direct, a música que você escuta na sua casa, no seu carro. Me diz uma coisa, tudo isso aí você faria, você curtiria, você ouviria, você veria, se eu, ou o Leandro, ou o pastor Davi, ou a Penny, estivesse do seu lado, curtiria? Mas eu quero te continuar fazendo essa pergunta. O que faz você pensar que nós somos mais santos do que Deus? O que faz você pensar que esses conteúdos que você consome, produz ou até posta
são mais chocantes para nós do que são chocantes para o Espírito Santo que habita dentro de cada uma de nós. O grande problema é isso, minha gente, que às vezes a gente está sendo santo por causa de alguém e está se esquecendo da pessoa, do próprio Deus, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E muitas vezes o que nos faz esquecer da presença de Deus nas nossas vidas é que nós estamos perdendo a sensibilidade. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, santidade não é uma opção. Santidade é uma qualidade que a gente precisa buscar. E dentro da santidade, pureza. Pureza é aquilo que a gente precisa buscar. O segundo aspecto da santidade de Deus, é esse. Santidade é sobre todos os atributos de Deus. E esses atributos são integrais. O que quer dizer isso, Fabiana? Essa frase tão comprida. É que Deus é santo, é puro completamente, integralmente. Não existe uma parte de Deus que não seja santo. Deus é santo, é puro integralmente. Integralmente. Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro 1, de 15 a 16. 1 Pedro 1, 15 a 16. Tem que ser rápida. Mulher acima da média, tudo rápido, vai. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em... Sejam santos também em... Já, leia aqui, que vocês não conseguem abrir rápido não, bora. Vamos ler comigo, está aí na tela. Mas, vai, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em... Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E outra tradução, tudo que fizerem está assim... Também santos em toda a vossa maneira de viver. A gente tem que ser santo em quê? Ai, me ajuda. Tem que ser santo em quê? Em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Mas, Fabiana, o que é isso? Em tudo, gente. O que eu falo, o que eu penso, o que eu visto, como eu ajo, é em tudo. Mas às vezes, sabe, a gente é muito hipócrita. Ai, a gente é assim, eu me coloco nisso daí, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, Fabi, eu nunca roubei, nunca bati ninguém, nunca machuquei. Não, Deus me livre, nunca machuquei um cachorrinho, um animalzinho, não. Mas de vez em quando eu solto um palavrãozinho, sem querer, Fabiana, é só no momento da raiva. É só quando eu estou com raiva no trânsito. Na verdade, as suas mãos podem até ser santa, mas a língua não muito, né? Não, mas também tem gente, às vezes a gente fala assim, não, Fabi, Deus me livre, eu não minto, eu não fofoco, eu não falo mal de ninguém, Deus me livre, né? Mas eu não consigo, Fabi, deixar de assistir aquela série. Tem só um pouquinho de moralidade, só um pouquinho, Fabi, é só um pouquinho, que nem o cocô do caramelo. Mas eu vou pulando, Fabi, eu vou pulando. Você pode até não fofocar, não mentir, mas os seus olhos não estão tão santos assim. Ai, Fabi, por favor, né? Eu não falo mal de ninguém, eu não sou assim, eu não assisto série, eu tento meus olhos santos, mas grita com a sua mãe, com o seu pai, fala mal da sua liderança. A santidade de Deus, ela é integral, ela é completa. Não existe nada imperfeito em Deus. Não existe. Sabe, mas o problema é que muitos de nós hoje estão pensando assim, não, Fabi, não, para com isso, está muito radical. Tudo que Deus quer, não é esse negócio aí, não. Deus entende a gente, na verdade, Deus quer o nosso coração. Como diz a pastora Thalita Pereira, né? Primeiro que Deus não é cardiologista, né? De querer só o coração. Ele quer você integralmente, Ele quer eu e você integralmente. A outra coisa que eu ouço muito, Fabi, nada a ver, tu está muito radical. Né? Deus não se importa com essas coisas, não, nada a ver. Eu acho que a frase que vai mais, acho que vai ter um outdoor lá neon lá no inferno, nada a ver. Vem aqui o pessoal do nada a ver. O problema é que nada a ver tem tudo a ver com a santidade de Deus. Porque Deus disse, sejam santos como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver.
Porque muitas vezes a gente acha assim, não tem muita coisa, sabe, Fabi? Eu tento viver de uma maneira santa. Eu só tenho uns amigos assim meio troncho, né? Uma amiga assim meio depravada, que chama um pouquinho de palavrão. Mas, Fabi, não tem nada a ver. Fabi, eu tento viver santa. Eu sei que o meu namorado é um pouquinho atirado, já tentou pegar no meu seio, mas, Fabi, isso é coisa de homem, né? A gente já vai casar, não tem nada a ver. Um pouquinho de impureza mancha. Um pouquinho de impureza mancha a santidade de Deus. O terceiro aspecto sobre a santidade de Deus é que a santidade de Deus não sai de moda, olha. Tem um monte de gente dizendo que eu estou toda fashion com esse vestido, né? Eu também adorei meu vestido aqui, né? Com essa jaquetinha e tal. Mas sabia que daqui a 6 meses isso aqui já está fora de moda, né? Já está fora de moda, já está brega, já está desatualizado. Mas sabe o que isso me relembra? Que o meu vestido pode até sair de moda, mas esta palavra não sai de moda. Por mais que muitos digam, tentem dizer que a Bíblia é retrógrada, antiga, que os tempos mudaram, que as coisas foram escritas para aquela época. Já ouviram falar sobre isso? Me ajuda, já ouviram? É verdade, já ouviram muito isso. Mas sabe, eu fico pensando, mas se a Bíblia é antiga, é retrógrada, quem é o juiz daquilo que é atual e daquilo que é antigo? De quem que é o parâmetro? Quem que vai dizer aquilo que é certo para o dia de hoje, aquilo que não é certo? É o meu parâmetro, é o seu parâmetro, é o parâmetro do mundo? E nós devemos ter muito, muito cuidado com isso, sabe? A gente tem que ter cuidado porque o mundo pensa desse jeito. E a gente tem que ter cuidado porque isso acaba... Gente, essas 2 semanas... Eu não desinstalei o meu Instagram, porque eu faço divulgação do Elas e o Pai, tem muita gente que me segue, mas eu decidi que eu não ia mais ver o Reels, não ia mais ver. Sabe? Eu não tenho TikTok, mas muita coisa que está no TikTok tem ali, né? E tem muita coisa legal, tem muita coisa até evangélica, mas dentro daquela coisa que é boa, aquilo já estava me contaminando, tem tanta coisa ruim, e eu estava quase me viciando naquilo. Sem eu perceber, eu passava 15 minutos ali. Além do pecado de perder tempo, eu percebi que coisas assim, da Fabiana, que já estavam mortas, estavam começando a ressurgir. Aí meu marido fez um comentário e assim, disse assim, você está passando muito tempo nisso. E eu decidi naquele momento que eu não ia. Eu já estou há 2 semanas. Sabe por quê? Porque um pouquinho de impureza contamina muita coisa. Um certo comediante fez um vídeo muito infeliz, em que ele disse assim, ele estava dialogando com um religioso, e ele disse assim, quem escreveu essa Bíblia está desatualizado. Que se Jesus, olha só o que ele fala, se Jesus estivesse vivo, ele estaria num show de Pablo Vittar. Quem fez esse comentário não conhece o Deus santo e puro. Sabe por quê? Porque Deus não muda. A santidade de Deus não sai de moda. A santidade de Deus não muda. E nós precisamos entender que o mundo trabalha para isso. O mundo trabalha para dizer que os valores de Deus não servem mais. Que os princípios de Deus são retrógrados. A televisão, a internet, a sua faculdade, o seu professor. Ele diz que tudo isso daí já não serve mais. Essa semana eu estava estudando sobre santidade, sobre pureza. E eu confesso para vocês, gente, eu até pedi oração no meu GA. Não foi fácil, não é fácil estar aqui. Foi uma luta interna de pecados que eu pensei que eu já tivesse vencido. Com a minha santidade mesmo. E olha, eu estava estudando para tudo isso. E eu confesso para vocês que nem sempre eu venci. Mas eu estava estudando e eu lá em Ezequiel 44, de 10 a 16, ele fala... Ezequiel 44, de 10 a 16. Mas eu só vou ler o versículo 15. Vocês não precisam abrir aí, não. Eu estou pulando, tá? Projeção, estou pulando.
Ezequiel 44, 10 a 16, a Bíblia fala assim: contudo, os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue, palavra do soberano Senhor. O que a Bíblia está falando bem assim? Quando o povo de Israel pecou, se distanciou de Deus, começou a adorar outros ídolos, a tribo que foi separada por Deus para ministrar no templo, que eram os levitas, eles também se afastaram de Deus. E começaram também a adorar ídolos. A gente vê isso no livro de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías. Mas olha que interessante, no Ezequiel capítulo 44, 15, ele fala: contudo, sacerdotes e levitas descendentes de Zadok. Olha que legal. No meio daquela geração de levitas impuros, existia um descendente de Zadok que não se contaminou. E somente ele, somente essa descendência aqui, poderia ministrar no templo do Senhor. Poderia oferecer ofertas, poderia tocar nas coisas sagradas, poderia adentrar no Santo dos Santos, porque eles não se contaminaram. E hoje, meninas novas jovens, eu não quero ficar somente na porta do templo. Eu não quero ficar somente olhando os sacrifícios. Eu não quero não poder oferecer sacrifícios ao meu Deus. Eu não quero ser espectadoras. Eu quero adentrar na presença de Deus. Mas a Bíblia fala: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Por isso que existe uma música, pode vir o Ministério de Música, que é baseado em Isaías 53. Sabe, gente, Isaías 53, ela fala sobre Jesus. E numa noite como essa, segura aqui. Numa noite como essa, é muito interessante, porque essa letra dessa música, ela fala assim: ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Sabe, mulheres, eu e você muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos que o nosso maior exemplo, Jesus, não tinha nada de tão interessante em sua aparência. Então, quando você lembra dessa música, quando você cantar essa música, lembra de quem que ela está falando. Esse é o Jesus que eu e você seguimos. Que essa música, eu sempre pensei assim, né? Na verdade, ninguém gosta de sofrer, né?
Na verdade, tudo que nós queremos é ser feliz, é sentir bem. Uma vez eu conversando com uma jovem, a frase que ela mais repetiu para mim é: eu não me sinto confortável. Eu não me sinto confortável nessa igreja, eu não me sinto confortável no GA, eu não me sinto confortável. E na verdade a Bíblia fala que no mundo a gente passaria por aflições, e aflições traz conforto? Não traz conforto. A Bíblia fala que a porta é estreita, e não é fácil passar por uma porta estreita. Mas essa letra dessa música em especial fala que Deus se alegrou com o sofrimento do Criador. Porque o sofrimento do Criador significava a minha e a sua salvação. Então, jovem, muitas vezes o sofrimento nos aproxima desse Criador. Então, toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, lembre-se que o Criador, Jesus, Ele passou por essa terra, sofreu. Ele não foi aceito, Ele não teve curtida, Ele foi rejeitado. E às vezes a gente fica se preocupando com dislike, se a gente vai ser aceito, se a gente vai ser... Não, Jesus não foi aceito. Mas Ele nos deixou um exemplo. E um dia Ele vai voltar. Um dia Ele vem nos buscar. E tudo isso vai acabar. Por isso que viver santo é tão importante. Sabe por quê? Porque é só a Ele, toda a honra e toda a glória. Vamos ficar de pé e vamos louvar esse Deus. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos Obrigada, Ministério de Música.